Então, antes de responder a pergunta, aí nós vamos definir as palavras. Há um livro extraordinário de um professor de Harvard, ele já desencarnou, Max Jammer. Escreveu uma obra extraordinária sobre o conceito de massa, na física clássica e na física moderna. Max Jammer era um físico, professor de epistemologia e história da ciência, e fundou o departamento de física na Universidade de Jerusalém, porque ele era judeu, né? Americano-judeu. E aí ele faz uma seguinte observação, que é a mesma que Emmanuel faz no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós temos que tomar cuidado hoje, 2017, quando você usa a palavra matéria. Por quê? Matéria. Se você era um colega de Newton, você perguntava para ele assim, Newton, o que é matéria? Ele falava, simples. Matéria é igual a massa. Matéria é alguma coisa que ocupa lugar no espaço. Por isso, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Gente, era tão simples antes. As coisas eram tão simples, era muito simples. Então ele dizia assim, quer ver? Tocou? Tocou? Sentiu? Isso é matéria. Matéria. Você sentiu? Tocou? Outra coisa da matéria. Eu vou passar esse copo por essa cadeira. Ixi, não passa. Matéria é impenetrável. Simples, conceito simples. O problema é que hoje, 2017, as pessoas falam de matéria como se o conceito fosse esse. Só que não é. Não é. Querem ver? Querem ver? Você pega um elétron, ele tem massa, não tem? Tem massa. Não sei nem o que nós estamos dizendo isso, mas tudo bem, ele tem massa. O pósitron tem massa. Aí eu coloco os dois no acelerador de partículas. Qual que é a diferença do pósitron para o elétron? A única diferença é que um tem carga negativa e o outro tem carga positiva, mas eles têm a mesma massa, as mesmas características, eles são uma mesma partícula, só que contrárias, as cargas são contrárias. Legal? Legal. Aí eu coloco um para chocar com o outro. Eles vão acelerando, chocam-se um com o outro. O que acontece? Desse choque, some o elétron, some o pósitron e aparecem dois fótons. Você soma a energia do elétron e a energia do pósitron, é a energia que os fótons têm. Só que tem um probleminha, o fóton não tem massa. Cadê a massa? Cadê a massa? Agora eu falo massa, você fala assim, mas massa... O que é massa? Agora é difícil, né? A pessoa já pensa duas vezes para responder o que é massa. Por quê? Massa não é peso. Não é peso. Então, por exemplo, a maneira mais rápida de você emagrecer, subir numa balança na lua. Seu peso é menor. Não é? Mas você não perdeu massa. Então dizem assim, se eu colocar eu sou um astronauta, estou numa aeronave, eu coloco uma caneta e coloco uma geladeira. E as duas estão flutuando. Porque não tem gravidade, então não tem peso. Mas como é que eu distingo uma caneta de uma geladeira no espaço? Aí o Newton responde. Ele responde. Se eu aplicar uma mesma força, a caneta acelera mais rápido do que a geladeira. Porque a massa é uma medida de aceleração, é uma medida de inércia, né? É a resistência que um corpo oferece à mudança de estado. Bonito, lindo.
Que coisa linda. Coisa linda, né? Lindo por quê? Porque eu estou falando de força gravitacional. E o elétron girando em torno do núcleo? Tem gravidade ali? É a gravidade que está prendendo o elétron ao núcleo? Não, é a força eletromagnética. Então o que é massa? Aí eles falam assim, não, você não entendeu, Haroldo. Existe a massa gravitacional, a massa inercial, mas a massa gravitacional tem dois tipos, entenderam, gente? Ou seja, vamos contar, nós não sabemos mais o que é matéria. Nós não sabemos mais o que é matéria. Essa é a verdade. Você pega um canhão de elétrons aqui, coloca duas fendas, joga o canhão de elétron. Ele passa pelos dois buracos ao mesmo tempo. Porque ele vira energia. Energia não é partícula, não ocupa lugar. Perceberam? Então nós não sabemos mais o que é matéria. Só sabemos uma coisa. Só sabemos uma coisa. Abre aspas. Eu adoro essa frase do Niels Bohr. Mas eu tenho uma alegria. Assim, eu tomo café e eu leio. Essa frase eu estou querendo colocá-la no meu quarto. Que o Niels Bohr, quando ele foi estudar lá a física quântica, o átomo, ele falou assim, ó, parece que esses malditos... Ipsis literis, abre aspas. Parece que esses malditos elétrons têm livre-arbítrio. Fecha aspas. Então, olha que coisa complicada. O fóton não tem massa, mas ele é matéria. Então o que é matéria? Porque eu pergunto para o Newton, ô Newton, agora está complicado, Newton. Dá uma comunicação mediúnica aí, porque é o seguinte, você falou que eu conseguia tocar, eu não consigo tocar um fóton. O fóton penetra tudo. Ele penetra, ele passa, ele circula. E pior, ele anda na velocidade da luz. Um corpo que tem massa, você não consegue colocar na velocidade da luz. Porque a energia necessária para isso é infinita. E ele anda na velocidade da luz. E o pior é o seguinte, que o Einstein disse que um corpo que anda na velocidade da luz, o tempo para. Então Ted Green diz assim, para um fóton, o tempo parou. Porque ele está na velocidade da luz. Não tem tempo. Então o que é matéria? Por isso que quando fizeram essa pegadinha com os espíritos, o conceito de matéria, os espíritos olharam para o Kardec, o espírito de verdade falou, para cima de mim, eu sou co-criador. Matéria é o laço que prende o espírito. Ele não conceituou. É o laço que prende o espírito. Nós não sabemos mais. O certo é que o que a ciência não consegue definir. O fóton é matéria? É matéria. É matéria. O átomo de ferro é matéria? É matéria. Então, o que eles têm em comum? Nossa, mãe, o que eles têm em comum agora? Eu não sei. O que é matéria, não é? Mas eles já chegaram a uma conclusão. A matéria está organizada. Então, por exemplo, uma partícula tem propriedades. O que é ter propriedades? Significa que ela é uma coisa, ela não é tudo. Por exemplo, o elétron tem 2 spins. Ou é um ou é outro. Não são 3, 4, 5, 6. Então tem parâmetros. Quando você soma esses parâmetros, aí a ciência hoje fala assim, isso é informação. Informação é aquilo que diz das possibilidades do que pode ser. Querem ver? Por exemplo, se soltar um corpo, eles caem com a mesma aceleração. Por causa da força da gravidade. É uma constante. É um parâmetro, é informação. Quem cria a informação? Quem diz para a matéria?
é assim. Não é assim. A constante de Planck, por exemplo, é uma constante. Quem estabeleceu? A pressão atmosférica, se você mexer um pouquinho, todos nós morremos. Quem regulou? Quem regulou? Então, todo esse percurso que eu estou fazendo aqui é para dizer o seguinte: se os espíritos atuam sobre matéria, não, eles não atuam sobre matéria. Não existe matéria organizada sem espírito pensando. Obrigado. Eu vou até aproveitar e colocar uma pergunta aqui que já está dentro do que a gente está comentando, mas perguntaram, então, como é que o pensamento carrega essa energia? Ou carrega energia em geral? Nossa, o como a gente não sabe. Por quê? O que acontece? Vocês estão vendo e não estão sabendo nem o que é matéria. Imagina. Aí vem o André Luiz e diz assim: o pensamento é um outro tipo de matéria. Não estamos sabendo nem a nossa. E ele já diz a mesma coisa. Ela se organiza em partículas, os mesmos princípios. Só que não tem como eu explicar para vocês porque falta linguagem. Vocês não têm linguagem, não tem como eu expressar para vocês. Não tem como eu descrever para vocês. Não é? Então, porque nós não sabemos o que é. Quando eu sinto, por exemplo, André Luiz chega a afirmar assim, não, ele afirma seguramente. Seguramente, nos domínios da mediunidade, capítulos 2 e 3, ele diz assim, é o benfeitor, o Aulus, ele diz: André Luiz, aqui no mundo espiritual, com auxílio de equipamentos, nós conseguimos medir, mensurar o pensamento e saber se é um pensamento de tristeza, de ódio, de arrogância, de humildade, de fraternidade. É ponderável. E aí ele encheu o coração da gente de esperança, que ele disse assim: não tarda e esses instrumentos estarão à disposição dos seres humanos. Agora eu não sei se fico alegre ou triste. Porque imagina você chega em casa e a sua esposa está com um psicoscópio. Imagina. Não é? Qual que é o desafio disso? O desafio é o seguinte: em uma sociedade em que existe um psicoscópio, você é transparente. Sabe qual que é o maior desafio da desencarnação? Você chega no mundo espiritual, não tem como esconder. Não tem esconderijo. Você deixa de ser oculto e passa a ser transparente. Basta olhar para você. Você emana. Pela sua emanação, é um desafio. Porque isso muda os nossos valores morais. Acabou a mentira. Não tem testemunho, não precisa de testemunho.